Olá, hoje vim aqui contar um pouquinho da minha história e o porquê de eu ter escolhido a medicina, de eu ter me tornado cirurgião geral, de eu ter escolhido a cirurgia bariátrica como plano e objetivo de vida, tá? Vou tentar resumir, porque a história é extremamente grande, mas traz um pouquinho de lembranças boas, ruins, mas faz parte da vida, né? Bom, como a maioria de vocês aqui deve saber já, eu sou mineiro, criado em Minas e vim para São Paulo entre 17 e 18 anos. Tá? Sempre estudei em escola particular, tá? Isso aí não era das melhores, entretanto era que meus pais poderiam pagar com trabalho de metalúrgico do meu pai, aquele lá, chão de fábrica mesmo, sabe? E era o que ele conseguia e não tive do que reclamar. Estudei bem, passava sempre entre os primeiros alunos da classe, entretanto veio uma pancada na primeira tentativa do vestibular que eu não esperava, justamente por quê? Porque eu era os primeiros da turma, então com certeza eu ia me sair bem, né? Entretanto, eu não imaginava que não era o suficiente para eu conseguir passar no vestibular. Não passei na primeira fase de um monte de instituições. E aí foi quando eu decidi ir em busca dos meus sonhos, fazendo um cursinho pré-vestibular em São Paulo. Conversei com meus pais, no início não queriam muito, mas acabaram me apoiando vim e com muito custo me ajudaram. Primeiro ano em São Paulo, em São Bernardo, fiquei na casa da minha tia, que também me ajudou bastante nesse período. Cheguei a passar para a segunda fase de algumas instituições, mas de novo outra pancada. Precisava ainda mais de estudo, lapidar aquilo que eu já sabia e aplicar nessas provas, nessas benditas provas, tá? Segundo ano aqui em São Paulo, eu realmente fui para São Paulo, morei num quartinho de uma pensão bem baratinha, porque os dinheiro não tinha tanto. E fomos lá, um ano difícil, complicado, ano que eu fui roubado, fui assaltado por 2 vezes, levaram, limparam a conta de um jeito que não tinha. Eu com vergonha de pedir mais dinheiro para casa, porque já sabia que era pouco. Acabava que nesse período almoçava ou tomava café e deixava de fazer as outras refeições para poder estudar. Mas aí apareceu outro anjo na minha vida que eu guardo com carinho e amor até hoje, que é a dona da pensão. Ela percebeu que minha alimentação estava mais adequada, que eu só estudava, ficava preso, estudando o dia inteiro, passava horas estudando, não comia, e ela percebeu pelo quanto de comida eu levava para dentro do quarto. Claro que ela sabia, porque ela que fazia toda a limpeza do lugar e tudo mais. Ela percebeu que eu não estava me alimentando. Diversas vezes ela deixava um prato de comida na minha porta ou me chamava para comer mesmo, me obrigava até a comer mesmo dentro da pensão. E isso eu trago comigo até hoje, uma das maiores dificuldades que eu tive. Talvez se eu tivesse pedido ajuda dos meus pais, obviamente eles iam arranjar um jeito, mas eu não quis. E aí surgiu esse anjo na minha vida que eu carrego com enorme carinho até hoje. E depois desse cursinho foi quando eu consegui de fato entrar na faculdade de medicina. E lá foram mais 6 anos de percalços. Quando eu passei, a gente teve que correr com as coisas, sair de Minas voando com as minhas coisas e com minha mãe, e acabamos vindo para São Paulo correndo para fazer matrícula. E a gente não tinha lugar para ficar. E aí acabamos que ficamos cerca de uns 2 meses num hotelzinho bem fuleirinho mesmo, aqueles de estação rodoviária, ali em Santo André, pagando bem pouco. Foi combinado com o dono do hotelzinho ali, R$600 por mês, até que eu encontrasse um lugar para ficar. Demorou bastante. Foi ruim? Foi, mas fazia parte. Também não era aquilo que ia fazer eu desistir daquilo que eu
tanto corri atrás, né? Então, foi difícil. Os percalços durante a faculdade foram difíceis também. Foi quando eu também ganhei peso durante a faculdade. No meu terceiro ano de faculdade, eu cheguei a pesar 140 quilos. E foi nesse período que eu decidi fazer a cirurgia bariátrica. Porque eu vi que não tinha mais jeito, tá? Tentei fazer atividade física, já estava em acompanhamento psiquiátrico, por N outros motivos que não vêm ao caso agora, e não conseguia perder peso. Seja pela rotina turbulenta da faculdade, seja por conseguir fazer atividade física, mas não da forma mais adequada, limitação de peso, doía, não conseguia correr. Tá? Cheguei a praticar atividade física dentro da própria faculdade, mas não conseguia decidir fazer a cirurgia. Tive apoio de uns, não tive apoio de outros, mas fiz, e para mim foi uma das melhores escolhas da minha vida. Mas não foi aí ainda que eu escolhi ser cirurgião bariátrico. Já tinha escopo de tudo aí para isso, né? Para escolher a cirurgia bariátrica como profissão. O que eu tinha em mente é que eu queria ser cirurgião. Isso eu já tinha em mente mesmo. Passei toda a faculdade, tive alguns percalços, algumas dificuldades longe daquilo que eu tive no início do caminho. Cheguei a ter sequestro relâmpago, infelizmente, nesse meio tempo. Perdi parte do dinheiro, mas nesse momento acabei tendo ajuda também, tá? Mas passou. Fui para a residência, e a residência de cirurgia geral. E lá eu vi tanto a gastrocirurgia quanto a urologia. E a princípio eu escolhi a urologia. Não passei. E nesse momento que eu não passei para a urologia, é que veio em mente tudo aquilo que eu já tinha passado lá atrás. E como eu poderia mudar a vida das pessoas com a cirurgia bariátrica. E aí foi quando eu escolhi que eu iria ajudar as pessoas com a cirurgia bariátrica, fazendo com que elas não passassem, ou pelo menos tirassem um pouquinho do peso e transformasse a vida das pessoas. O que realmente me fez pensar na cirurgia bariátrica como opção foi um episódio que tive na época lá do terceiro ano da faculdade, que me fez procurar a cirurgia bariátrica. Foi uma humilhação que acabei passando durante um passeio com colegas e amigos no shopping, que foi uma humilhação tanto ruim. A gente estava tomando um sorvete numa certa loja, não preciso falar nomes, e já tinha olhares em volta, né? Olhares que ficavam sempre olhando aquilo que eu estava comendo, ficavam percebendo, apontando o dedo, até que sem querer eu levantei para ir no banheiro, tropecei num daqueles puffs e acabei caindo. E aí veio um monte de dedos, risada, apontando, principalmente de pessoas em voltas que eu nem mesmo conhecia. Alguns amigos tentaram ajudar. Incomodado com a situação, eu saí dali. Alguns amigos foram atrás de mim, tentaram me trazer de volta, mas eu fui embora. E ali eu decidi que eu ia fazer realmente a cirurgia bariátrica. Foi por isso que eu fiz, tá? Só para relembrar um pouquinho. E aí, depois de não ter passado em urologia, eu pensei em todo esse processo, em coisas que aconteciam antes, quando eu era obeso, e decidi colocar em prática, poder ajudar essas pessoas que passaram e passam todos os dias por esses problemas. Por isso que eu luto tanto hoje contra a obesidade e bato de frente com todo mundo que fala que tem como ser obeso saudável. Não existe, e vou combater isso com todas as forças da minha vida sempre. E isso foi o que me direcionou para a cirurgia bariátrica. Eu quero levar mudança de vida a todos aqueles que precisam, porque lá atrás eu passei por isso e sei bem como dói esse tipo de situação, e sei que a grande maioria dos obesos passa por isso
os dias de alguma maneira. E não é só pelo preconceito, óbvio que tem outras coisas, que tem a saúde, que tem tudo isso, mas não conseguir fazer as coisas que a gente precisa fazer, se sentir humilhado, olhado, vigiado todos os dias, é o que estimula a gente querer mudar. E eu sei disso porque eu passei por isso lá atrás. Então, esse é um dos motivos de eu ter escolhido a cirurgia bariátrica. Outro motivo óbvio é que eu sou apaixonado por cirurgia. A cirurgia gastrointestinal é linda, o aparelho intestinal gástrico é maravilhoso e me fez fixar e decidir em ser um gastrocirurgião, principalmente com uma área de atuação focada na cirurgia bariátrica. Eu quero mudar vidas e quero muito que isso seja por muitos anos, que eu consiga ajudar mais e mais pessoas a cada dia. Então, esse é o motivo de eu ter escolhido a cirurgia bariátrica como a minha profissão. A cirurgia lá atrás eu já tinha certeza que eu queria, e depois, com a decepçãozinha de não ter passado em urologia, eu decidi que eu tinha mais aptidão e fosse mais usual, que eu conseguia ajudar mais as pessoas com obesidade. Porque eu fui obeso, eu tive o exemplo em mim mesmo, eu não quero que ninguém mais passe por isso. Então, é isso, galera. Essa é a minha história, um pouquinho dela. Espero que vocês tenham gostado, que vocês se identifiquem e que vocês corram atrás daquilo que vocês gostam também. Que vocês sejam prontificados a ajudar também, tá certo? Essa é a minha história. Deixo aqui um grande abraço a todos. E se você gostou da minha história, dá uma curtida aqui. Se você acha que minha história inspira alguma outra pessoa, compartilhe com quem você gosta, tá certo? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!